Como começou? Mas também quero dizer, as igrejas não têm que ter partido político. Eu, quando quero conversar com Deus, eu não preciso de padre ou de pastores. Eu posso me trancar no meu quarto e conversar com Deus quantas horas eu quiser, sem pedir favor a ninguém. Nenhum pastor qualquer nesse país tem o direito de dizer que eu não creio em Deus. Como continuou? A gente não tem que conversar com o pastor. A gente não tem que ficar atrás daquele farofeiro que fala em nome de Deus, cometendo pecado todo dia. Até porque utilizar o nome de Deus em vão já é um pecado. Eu vejo a agressividade com que os pastores falam com os evangélicos em alguns programas de televisão. É uma coisa muito agressiva. É quase que uma coisa violenta. Como está indo? Evangélicos lançam campanha para zerar base de Lula e levá-lo a 100% de rejeição nas eleições. Grupo de fiéis mira minar simpatizantes ao presidente e promete ação coordenada nas igrejas e nas redes sociais até o primeiro e segundo turno. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com o nosso povo. Lula odeia os evangélicos e o sentimento é recíproco. O 9 Dedos chegou a 90% de rejeição entre os crentes e só perde pro diabo. Brasilinas e brasilinos, fala meus queridos conspiradores da realidade. Senta na cadeira, pega o café, mas pega um café forte, porque o que eu vou te contar hoje exige estômago de avestruz e a paciência de um monge budista num engarrafamento em São Paulo. Larga esse celular, para de ver dancinha, porque hoje a gente vai falar da operação mais cínica, mais escancarada e mais Lula Deus que esse governo já pariu. E olha que a régua do cinismo nesse palácio do assalto não tá alta, ela tá em órbita, tá dando tchauzinho pra Voyager lá no espaço interestelar. O Stalinácio passou 3 anos descendo a lenha nos evangélicos. Era o esporte favorito dele, depois de viajar com dinheiro público e esconder o relógio de luxo. Chamou de extremista, chamou de fanático, desdenhou da igreja, fez piadinha com jejum. Uma coisa que é grave, eu não posso acreditar, eu não sei se vocês viram, não dá para acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux para ir rezar o Pai Nosso. Sinceramente, pelo amor de Deus, o Brasil precisa, tomar conta do Brasil, porque um cidadão que vai conversar com a Suprema Corte e dizer, eu fui lá rezar um Pai Nosso, não tem sentido. Parecia que o hobby do gabinete era ver quem humilhava mais o cristão brasileiro antes do almoço. Aí, meus amigos, chegou 2026. O cheiro de urna eletrônica começou a subir e, de repente, o Deus do Planalto percebeu que, no Olimpo dele, falta gente para bater palma. A pesquisa Genial Quest caiu na mesa dele e o painho de 9 dedos quase engasgou com a picanha metafórica. 68% de rejeição entre os evangélicos. Isso na Quest, hein? Que a gente sabe que faz pesquisa com o coração vermelho batendo forte. Na Atlas Intel, o negócio beira os 90%. O Lula está mais rejeitado em culto do que o próprio capeta, porque o capeta a gente sabe que existe para ser combatido. Já o lulopetismo, a galera quer distância geográfica. Pausa para o café. Imagina a cena no palácio. O Lula, esse ser supremo que se acha a mistura de Mandela com o Divino Espírito Santo, sentado com um óculos na ponta do nariz. A Janja do lado com aquela aura de primeira desgrama do mundo, olhando as unhas. E o Lula solta. Janjinha, esses crentes não estão entendendo que eu sou a salvação. 4 em cada 5 não me suportam. Ah, mas Lulinha, você não disse que eles eram tudo massa de manobra e fanáticos? Falei, mas agora eu preciso que esses fanáticos votem no pai. Liga pro Wellington Dias, liga pro Inca, abre o cofre. Se a gente não converter eles com amor, a gente converte com o Pix do Tesouro. E foi aí, meus caros, que a seita do Alvorada ligou a metralhadora de bondades. É a maior operação de compra de fé no mercado da história desse país.
O PT não quer o seu voto, ele quer a sua alma, mas aceita o seu CPF se vier acompanhado de uma passividade bovina. O INCRA, aquele órgão que deveria cuidar de reforma agrária, virou de repente uma corretora de imóveis celestiais. Começaram a distribuir título de terra em assentamento para a igreja. É mole. O governo que chama o agro de fascista e o fazendeiro de vilão, agora resolveu que o latifúndio espiritual é o novo negócio da China. Estão dando lote de graça, sem taxa, para construir templo. É a reforma agrária da igreja do 7º mandamento. Não roubarás, exceto se for por partido. Sinceramente, de vez em quando eu fico imaginando que Deus é petista. Tradução: o Lula se cansou de ser Deus só para os militantes de esquerda que usam camiseta Lula livre e decidiu que quer ser o dono do terreno onde você reza. É o coronelismo gospel com selo de garantia de foice e martelo. Sabe aquela verba que falta para a saúde? Sabe aquela que sumiu da educação? Pois é, elas apareceram no Ministério da Cultura e no Turismo. Aquela turma que acha que religião é o ópio do povo resolveu abrir a farmácia e distribuir ópio à vontade em ano eleitoral. Foram 7 convênios para Marcha para Jesus e festivais gospel. Repasses de 220 mil a 450 mil. Cidades como Santa Maria, Porto Alegre, Cuiabá, todo mundo ganhando um mimo do Papai Noel de 9 dedos. É o PT financiando a música que eles detestam, com o dinheiro que você suou para ganhar, para ver se o fiel esquece que, na semana passada, o partido estava chamando ele de retrógrado. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. É o deboche puro. É o Stalinácio olhando para o altar e dizendo: quanto custa esse aleluia aí? Bota na conta da viúva. Essa aqui é para glorificar de pé a igreja. A Igreja Internacional da Graça de Deus conseguiu usar a Arena Carioca, no Rio, de graça. De graça. Se o Mick Jagger quiser cantar lá, ele paga. Se o Roberto Carlos for fazer um especial de Natal, ele paga. Mas para a seita petista tentar cooptar o fiel, o aluguel é cortesia da casa. Afinal, o Satanaine é o dono do Brasil, né? Ele é o senhor das terras, das arenas e das consciências. Por que cobrar da igreja se o que ele quer é cobrar o favor na urna? O nome do evento era Outono da Graça, e foi graça mesmo, tudo de graça, na conta do contribuinte, num milagre administrativo que só o lulismo consegue operar. O ministro Wellington Dias, o homem que cuida do social, ou melhor, do curral eleitoral, resolveu que 16 entidades evangélicas agora vão intermediar o programa Acredita. Entendeu a jogada? O governo federal quer que a igreja entregue o benefício. Eles querem que na hora que o cidadão receber a ajuda, ele não veja o Estado, ele veja o pastor aliado do Lula dizendo: Foi o pai que mandou. É o uso da fé como balcão de negócios. É transformar o templo em comitê eleitoral com puxadinho do Ministério do Desenvolvimento Social. E enquanto o Deus de 9 dedos distribui as benesses, ele usa pastor como lobista para colocar o Jorge Messias no STF. O pastor William Douglas virou o Relações Públicas do governo no Senado. Imagina o nível da humilhação. Um pastor ligando para senador de direita para pedir voto para o advogado do PT. É o ápice da lavagem cerebral dessa seita. Convencer a vítima a amar o seu carrasco em nome de uma suposta governabilidade. Deixa eu falar uma coisa séria aqui, com todo o sarcasmo que meu coração permite. Você, que é evangélico e está assistindo, o cara que hoje te oferece um lote no INCRA é o mesmo que no ano passado mandou a Polícia Federal bater na porta de quem criticava o governo. O cara que libera a Arena Carioca é o mesmo cuja claque chama sua família de atrasada e fanática em todo festival de cinema financiado pela Lei Rouanet. Tem algum preconceito? Eu tô perguntando... Contra crente. Contra... O Lula não acredita em Deus. O Lula acredita que ele é o próprio Deus. E, como todo falso profeta, ele acha que pode comprar o seu silêncio com o dinheiro que ele mesmo tirou do seu bolso via imposto do consumo. O PT não é um partido, é uma seita. E numa seita você não questiona o líder, você apenas adora. Mas o problema é que 68% dos evangélicos já perceberam que o Messias de Garanhuns tem 9 dedos e uma sede de poder que não cabe em nenhuma Bíblia. Para mim, o Lula nunca teve mais que 20% do segmento evangélico, ao máximo. Então, falando que agora tem 62, é 80% de rejeição do segmento evangélico. A rejeição dele sempre estará em torno de 80% do nosso segmento, e mais com as bobagens que ele anda falando.
contra Israel, depois de eleito assumir que é comunista e que tem que lutar contra os valores de família, tradicional, etc. Então, declarações públicas, ou seja, ele só esconde o que ele é no período eleitoral. Passa o período eleitoral, Lula mostra o verdadeiro Lula.